boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Quem está chegando agora, já viu um monte de gente dando boa tarde, muito bom receber isso. A gente pede desculpas pelos 2 minutinhos de atraso, mas a internet está bem estável aqui, é a internet da transmissão, tá? Então, caso também caia no sistema, depois a gente vai dar um jeito. Mas pode ser que isso aconteça, eu já estou até avisando de antemão, tá bom, gente? Para quem está aqui, sejam todos muito bem-vindos, sempre preocupados com a máscarazinha, para não ficar mexendo nela, não tocar nela, tá bom? Celulares desligados. Então, vamos começar? Temos algum aviso para dar em especial? Acho que não. Estão todos já bem alocados, familiarizados com o Moodle, né? Aquele lá é o espacinho de vocês. Essa semana, na próxima semana, nós teremos a primeira sessão de monitorias, mas na segunda-feira, mesmo na terça-feira sendo feriada, nessa segunda-feira a gente vai precisar ter aula, porque está bem amarradinho o nosso programa, tá? Então, teremos aula na segunda-feira. E aí, então, na segunda-feira a gente vem com mais detalhes da sessão de monitorias, tá bom? Então, tá bom. Eu vou começar, hoje a nossa aula vai ser o seguinte. Nós vamos discutir sobre aspectos de funções que são um pouco mais abstratos. Mas vocês vão perceber que essas definições abstratas, elas nada mais são que constatações geométricas. Então, a gente vai fazer essa brincadeirinha. Eu vou dar uma definição formal e mostrar para vocês que aquilo faz sentido. Dar outra definição formal e mostrar que aquilo faz sentido. Tá bem? Então, a gente vai falar de monotonicidade de funções. A gente também vai falar de valor máximo e valor mínimo de função. E aí, a gente também vai falar de composição de funções. Composição de funções é uma operação entre funções. A gente já sabe fazer operações nos números reais, né? Soma, produto, subtração, divisão. Aí eu vou comentar que soma e subtração são a mesma operação, produto e divisão são a mesma operação. E aí, essa outra operação que a gente entra no universo de funções é a chamada composição de funções. Eu vou deduzir ela com vocês e fazer várias coisinhas com elas. Na semana que vem, a gente vai ver algumas propriedades de funções compostas, né? E a gente vai entrar no universo de funções inversíveis, mas semana que vem. Tá bem? Podemos começar? Então, vamos lá. Vou começar com um videozinho, também é do Portal da Matemática. Lembrando que aquele site do Portal da Matemática está disponível para vocês, tá? É um site aberto, com uma curadoria bem interessante, com teoria, exercícios, enfim. Então, agora eu vou exibir para vocês um videozinho com aquele mesmo professor, de uns 14 minutos, mais ou menos. E aí, depois eu volto e comento esse vídeo. Depois eu exibo o segundo, volto e comento o vídeo. Depois eu exibo o terceiro, volto e comento o vídeo. Tá bem? Então, vamos lá. Lembrando também que a teoria está toda nas notas dos professores, tá bom? Então, quem não quiser copiar o quadro, vocês já têm essa teoria em mãos. Vou aumentar aqui, quando eu puder dar o play. Vamos lá, bom vídeo, tá? Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar, né, o estudo do conceito de função. Na última aula, a gente revisou o que era a imagem, né, de uma função, né, o conjunto imagem de uma função, e estudamos alguns casos particulares, como da função afim e da função quadrática. Foi isso que a gente fez nas nossas últimas aulas. Bom, hoje a gente vai falar da monotonicidade de uma função. Então, primeiro eu vou começar definindo o que é uma função crescente, decrescente, não crescente e não decrescente, tá? Então, considera aqui um intervalo i, um intervalo real, tá? E uma função de i em reais, tá? Dada. Bom, a gente diz que essa função de i em reais, ela é crescente se
Dado x1, x2, aí claro, esse x1, x2 pertencente ao nosso intervalo, pertencente ao nosso domínio. Dado x1, x2 no domínio, tais que x1 menor que x2, isso implica que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2. Isso para qualquer par de elementos do domínio que tem essa propriedade, essa característica, certo? Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que a função ela é uma função crescente. Bom, uma função ela é decrescente quando também dados x1 menor que x2, né, a mesma condição do anterior, então a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. Então, se para cada par de elementos do domínio que eu tome, né, com essa característica, isso ocorrer, nós temos então que a função ela é decrescente, tá? Uma função ela é não decrescente se para x1 menor que x2 eu tenho que a imagem de x1 é menor ou igual que a imagem de x2, tá? Então aqui não vai ser estritamente menor, podendo ser igual em alguns pontos. E vai ser não crescente, essa função é dita não crescente, se x1 menor que x2 implica que a imagem de x1 é maior ou igual que a imagem de x2, tá? Em qualquer uma dessas situações que a gente tem aqui, ou seja, crescente, decrescente, não crescente, nós dizemos que essa função ela é uma função monótona, tá? Então, uma função monótona é qualquer uma dessas quatro funções que a gente acabou de definir. Bom, então, tomando essas definições, vamos ver alguns exemplos de funções que são crescentes ou decrescentes e como determinar, como a gente faz para determinar se uma dada função ela é crescente ou decrescente. Bem, o primeiro caso que a gente vai analisar é o caso da função afim, né? Então, lembrando, né, uma função afim é uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x mais b, tá? Onde a e b são constantes reais, tá? E lembrando que quando a é igual a zero, nós temos que a função afim, né, um caso particular, uma função constante. Bom, então, a gente vai verificar sob que condições a função afim ela é crescente ou decrescente, tá? Então, né, como a gente acabou de ver, para uma função ser crescente, né, dado x1 menor que x2, a imagem de x1 tem que ser menor que a imagem de x2, certo? Repare que dizer isso é o mesmo que dizer isso aqui. F de x1 menos f de x2 menor que zero. Isso para o caso quando a função é crescente, né? Quando a função for decrescente, aqui vai ser maior e aqui vai ser maior também, tá? Então, para analisar sob quais condições a função afim é crescente ou decrescente, eu vou analisar exatamente essa diferença, né? Então, sejam x1, x2 pertencente aos reais, tais que x1 é menor que x2. Tá? Então, tomei dois elementos do meu domínio, né, tais que o primeiro é menor que o segundo. Então, o que a gente tem é f de x1 menos o f de x2 vai ser igual a quê? Bom, o f de x1 vai ser ax1 mais b. O f de x2, ele é ax2 mais b. Bom, então repare que b menos b vai embora. E como eu tenho a em ambas as parcelas, eu posso colocar o a em evidência. Então, isso aqui vai ficar a vezes x1 menos x2. Certo? Como por hipótese
eu tenho que x1 é menor que x2, né? Então, dizer isso é o mesmo que dizer que x1 menos x2 é menor que zero, certo? Então, eu já sei que essa diferença aqui é negativa. O que eu não sei é sobre essa constante A, tá? Então, bom, como a gente sabe que quando A for zero, essa função vai ser constante, né? E aí uma função constante, ela é simultaneamente não decrescente e não crescente, né? Porque todas as imagens são iguais. Então, eu vou considerar apenas dois casos. O primeiro caso, em que o A é positivo, e o caso que o A é negativo. Tá certo? Então, se o A for positivo, eu vou ter um número positivo vezes um número negativo, certo? Então, isso me dá que a diferença f de x1 menos f de x2 é menor que zero. Ora, mas se f de x1 menos f de x2 é menor que zero, a gente tem, então, que f de x1 é menor que f de x2. E aí, por definição, nós temos, então, que a função é decrescente, tá? Agora, no caso em que o A é negativo, eu vou ter um número negativo vezes um número negativo. E aí esse produto fica positivo. Então, sendo assim, eu vou ter, então, que o f de x1 menos o f de x2, ele é positivo, o que implica que o f de x1 é maior que o f de x2, logo, por definição, nós temos, então, que essa função, nessa situação, ela é decrescente. Então, para uma função afim ser crescente, a taxa de variação dela tem que ser positiva. Para uma função afim ser decrescente, a taxa de variação dela tem que ser o quê? Tem que ser negativa, certo? Então, são nessas condições em que eu tenho que a função afim ela é crescente e, nessa circunstância, eu tenho que a função afim ela é decrescente, certo? Bom, vamos analisar agora a seguinte função. Uma função de 0 até mais infinito em R, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao quadrado sobre x mais 2. Então, vamos analisar essa função, tá? Bem, então, sejam x1 menor que x2, tá? Onde, como pertence ao domínio, o x1, então, ele é maior ou igual que zero, tá? Então, vou olhar para a diferença de x1 com x2. Então, eu tenho que o f de x1 menos o f de x2 vai ficar x1 ao quadrado sobre x1 mais 2 menos x2 ao quadrado sobre x2 mais 2. Então, para efetuar essa diferença, eu vou igualar os denominadores. Então, eu vou multiplicar por x2 mais 2 em cima e embaixo aqui, e aqui por x1 mais 2 em cima e embaixo também. Então, ao fazer isso, isso aqui vai ficar x1 ao quadrado vezes x2 mais 2, menos x2 ao quadrado vezes x1 mais 2, tudo isso sobre x1 mais 2 vezes x2 mais 2. Beleza? Como eu tenho que x1
é maior ou igual que zero, então x1 mais 2 certamente é positivo, certo? Como x2 é positivo, então x2 mais 2 certamente é positivo também. Isso me dá, então, que esse denominador aqui, ele é positivo, tá? Então, para eu analisar se essa diferença é positiva ou negativa, eu tenho que analisar esse numerador. Saber se esse numerador ele é positivo sempre ou negativo sempre, ou positivo num determinado intervalo, negativo em outro intervalo. Então, é isso que eu tenho que analisar. Bom, então, fazendo a distributiva aqui, eu vou ter x1 ao quadrado, x2, mais 2x1 ao quadrado, menos x1, x2 ao quadrado, menos 2x2 ao quadrado. Tá? Então, é isso que nós temos. Bom, aí eu vou juntar esse com esse. E aí, quando eu digo juntar, eu tenho x1, x2 em ambas as parcelas, vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai me dar x1, x2 vezes x1 menos x2. Tá? E eu tenho 2 em ambas as parcelas aqui. Então, vou colocar esse 2 em evidência. Então, vai ficar mais 2 vezes x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Acontece que isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Então, como isso é uma diferença de quadrados, eu posso reescrever isso como produto da soma pela diferença. E aí, ao reescrever dessa forma, eu tenho, então, x1 menos x2 em ambas as parcelas, então posso colocar em evidência. Então, isso aqui, então, ficou x1 menos x2 vezes x1, x2 mais 2 vezes x1 mais x2. Tá? O fato é que, como x1, x2 né, maior ou igual que... Não, o x1 é maior ou igual que zero, o x2 é positivo, então eu tenho que esse cara ele é maior ou igual que zero, e x1 mais x2 certamente é positivo. Né? Então, isso significa que esse fator aqui, ele é positivo. E como, por hipótese, eu tenho que x1 é menor que x2, então esse camarada aqui, ele é negativo. Então, um produto de um número negativo por um número positivo vai dar negativo. Logo, essa diferença aqui é negativa. Então, f de x1 menos f de x2 é negativo. E, bom, e disso a gente já sabe, então, que essa função, ela é crescente. Certo? Então, de fato, essa função ela é crescente, tá, para todo esse domínio de 0 a mais infinito. Bom, então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Voltamos comigo? Sim. Podem acalmar vossos corações, que eu vi aqui no chat que vocês estão bem chateados, que está meio que oscilando. Mas qualquer coisa também já vai estar no YouTube depois, tá bom? Para vocês, mas fiquem tranquilos, tá? Eu vou voltar então, vem cá comigo no quadro 1, que eu vou voltar lá na definição inicial. Então, dado um subconjunto da reta e uma função definida a partir desse subconjunto, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dando uma função real, de variável real, concordam comigo? Função real, porque o contradomínio é real, de variável real, porque lá no meu domínio é real. Só que eu estou dando uma propriedade local, porque eu estou pegando algum intervalo, tá? Isso daqui então, toda essa propriedade que eu vou dar agora é uma propriedade local. Eu não estou preocupada com o que acontece em todos os reais. Eu só quero olhar ali num trechinho, tá? Vou dar um zoom ali numa parte e vou entender uma parte do gráfico da função. Tá bom?
Então, tá bom. Então, isso aqui é uma propriedade local. Então, dada uma função e 2 pontos no intervalo, se x1 estiver sempre à esquerda de x2 e a sua imagem pela f tem o mesmo comportamento, a gente diz que a função é crescente. Vou fazer um rabisquinho aqui só para vocês entenderem que faz sentido essa definição. x1 está à esquerda de x2. A imagem de x1 pela f é menor do que a imagem de x2 pela f. Então, alguma coisa por aqui. Concordam comigo que daqui para cá a função cresce, né? É absolutamente intuitivo, né? Essa definição ela faz sentido. Ok. E aqui embaixo, se sempre x1 estiver à esquerda de x2 e as suas imagens, a de f de x1 estiver à direita de f de x2, então eu digo que a função é decrescente. A mesma ideia. Pego o x1 à esquerda de x2, se a f de x1 assume um valor maior do que a f de x2, a função é decrescente. Faz super sentido isso, né? É que nem eu disse para vocês, eu vou fazer uma conexão entre o geométrico e o abstrato, né? E a coisa formal. O nosso curso de cálculo 1 é essa brincadeira mesmo. Eu vou formalizar coisas que vocês conseguem visualizar no R2, que vocês já têm de intuição. E eu vou usar essa intuição de vocês, tá? Bom, aqui vem 2 termos que sejam diferenciados para vocês, né? Não decrescente e não crescente. Eu digo que uma função ela é não decrescente se, para quaisquer x1 e x2, x1 menor do que x2, a imagem da f de x1 for menor ou igual que a imagem da f da x2. O que significa isso? Eu estou negando que ela é decrescente. Concorda comigo? Eu estou fazendo exatamente a negação desse aqui é ser menor ou igual. Então, o que é negar ser decrescente? É não crescente. Concordam comigo? Então, a negação dessa é essa. Do mesmo jeito essa, né? O ser não crescente é a imagem de f de x1 ser maior ou igual que f de x2. Que é exatamente a negação dessa. É não... É isso mesmo, né, Brasil? É isso mesmo. Não decrescente, que é o contrário dessa, e não crescente, que é o contrário dessa. Perdão, eu tinha falado errado, mas é isso mesmo. Que o contrário de menor igual é maior. O contrário de maior igual é menor. Certo? Então, essa daqui é a negação dessa, e essa daqui é a negação dessa. Para facilitar para lembrar. Tá? O igual quer dizer que tem pontos que as duas funções podem assumir igual. Fazer gráfico disso vai dar gráficos descontínuos, então não vou nem brincar por aqui, senão vai ser só um pontinho ali piscado, sabe? Isso aí não é muito intuitivo. Mas vamos lá. Funções que satisfazem qualquer uma dessas propriedades são ditas funções monótonas. Então, funções monótonas satisfaz ao menos uma. Uma das propriedades. Beleza. Agora, aqui na frente eu coloquei um sinalzinho. 2 sinalzinhos, né? Um de existe, é o ezinho invertido. Isso aqui é um sinal matemático para existe. E o ezinho invertido com cortadinho ao contrário também, é de não existe. Então, o que eu quero dizer? Não existe uma função que satisfaça essas duas propriedades simultaneamente, que seja crescente e decrescente no mesmo intervalo. Vejam que eu estou olhando local, estou olhando num mesmo intervalinho, né? Então, não existem funções que sejam crescentes e decrescentes no mesmo intervalo. Vamos supor, por absurdo, e pegar uma que talvez satisfaça. Vamos pegar uma função, suponha que a função satisfaça o fato de ser crescente e decrescente. Fixado x1 à esquerda de x2 sempre, quer dizer que essa função tem que ser f de x1 tem que ser menor que f de x2, e o f de x2 tem que ser menor do que o f de x1.
menor estrito. Existe alguma função que satisfaça as duas condições ao mesmo tempo? Não tem, né? Pensando como número, isso aqui, porque a imagem de uma função vai ser um número real mesmo, né? Não existe, então é um absurdo, é outra notação, uma setinha para baixo, assim. Eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de preguiça de ficar escrevendo muito português quando pode ser matematizado. Então, eu vou tentando matematizar as coisas. Mas eu vou explicando, tá? Pode ficar tranquilo. E aqui existe uma função que seja não decrescente e não crescente ao mesmo tempo. Qual é essa função? Bom, se existe essa função, então ela tem que satisfazer que o fato de f de x1 ser menor ou igual que f de x2... e f de x2 ser menor ou igual que f de x1. Quando que essas duas coisas acontecem simultaneamente? Quando f de x1 for igual ao f de x2, concordam? Em cima e embaixo, a única coisa que é em comum é o fato delas terem o igual. Então, o f de x1 tem que ser igual ao f de x2. Bom, se ao longo de todo o intervalo, com x1 menor que x2, as imagens deles são iguais, isso aqui eu estou olhando uma propriedade local, naquele intervalo, quer dizer que essa função ela é o quê? A gente viu na aula passada. Uma função que é igual para todos os pontos, ela é constante. Então, essa minha função f, ela é constante. Então, para além de eu dizer que existe uma função, eu falei, quem é a função que satisfaz o fato de ser não decrescente e não crescente ao mesmo tempo é a função constante. Massa? Sim? Tranquilo? Sim? Então tá. No chat, de boa? Tem pelo menos a primeira dose? Não. Beleza. Lá no vídeo, o professor fez o quê? Que eu não falei antes. O primeiro exemplo dele, ele pega a função afim, que a gente já viu na aula passada, e ele, de fato, mostra que a taxa de variação ou coeficiente angular, o fato dele ser positivo ou negativo, dá o crescimento ou o decrescimento da função. Não foi isso que ele fez? Então, com esse exemplo, o que a gente fez? A gente saiu do nosso mundo, que o professor chegava e falava, acredita em mim, é isso mesmo. E agora está falando assim, não, isso tem um porquê. Toma aqui o porquê. Tá bom? Então, esse foi o primeiro ganchozinho, que a gente saiu do nosso universo lá, que aceita que dói menos, e agora falou, não, peraí que tem uma justificativa, deixa eu justificar aqui para vocês. O curso de cálculo 1 vai ser bem isso, tá? Então, tá bom. Então, o que o professor disse? Quando o coeficiente angular é positivo, ou a taxa de variação ela é positiva, a função é crescente. E quando o coeficiente angular é negativo, ou seja, a taxa de variação é negativa, a função é decrescente. Foi isso que ele fez no exercício. É claro que ele fez de maneira algébrica, formal, mas ele justificou, tá bom? Pega dois camaradas lá diferentes, pega a diferença entre as suas imagens e manipula, tá? Beleza. O próximo vídeo, a gente vai falar o quê? Lembra que eu dei um outro exemplo ainda, que foi com a função quadrática ou parabólica ou de segundo grau? E aí, a gente viu que quando aquele coeficiente dominante, lá, o coeficiente lá que acompanha o termo de maior grau, né? O A do AX quadrado mais BX mais C, aquele Azinho. Quando o A é maior do que zero, a função tem concavidade voltada para cima, e aquele XY do vértice lá, ele é o ponto de mínimo. Quando o A é menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo, e aquele XY do vértice, ele é ponto de máximo. Então, agora no vídeo, ele vai mostrar por que é ponto de máximo, por que é ponto de mínimo, e falar que é o único, não tem nenhum outro, vai ser o único. E então, agora a gente também já vai sair do aceita que dói menos e toma justificativa formal. E aí, também com isso, para poder justificar isso, ele define valor máximo e valor mínimo de função.
tá bom? Então, eu vou soltar o próximo vídeo e aí eu volto amarrando de novo as coisas, tá? Quando eu puder, bom vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo do conceito de função. Hoje, especificamente, vamos falar de máximos e mínimos, tá? Bom, então primeiro vamos definir, né, o que é o máximo e mínimo de uma função. Então, seja um intervalo i contido nos reais e uma função f de em r dada. Então, tem uma função e esse intervalo. Então, dizemos que y0 pertencente aos reais, ele é o valor mínimo de f se as duas condições a seguir forem satisfeitas. A primeira é, o conjunto imagem tem que estar contido nesse intervalo, de y0 até mais infinito, e o próprio y0 tem que pertencer a esse conjunto imagem. Tá? A definição para máxima é análoga. Então, dado o intervalo e uma função f de em R, y0 vai ser o valor máximo se essa condição continua precisando ser satisfeita, né? Ou seja, o y0 tem que pertencer ao conjunto imagem da f. A única diferença é que o conjunto imagem da f vai ter que estar contido em menos infinito até y0 fechado. Tá? Então, a diferença do mínimo para o máximo está aqui nessa condição. Beleza? Bom, vamos ver então uma proposição que trata exatamente dessa questão de máximos e mínimos, né? Ou seja, vamos ver um caso particular. Bem, o nosso caso particular é o seguinte, a gente tem, em relação à função quadrática f de reais em reais, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, claro que aqui a, b e c são números reais, com a diferente de zero, né, da definição de função quadrática que a gente já viu. Então, dada uma função quadrática, nós temos o seguinte, se a constante a for positiva, então x0 é igual a menos b sobre 2a, ele é o único ponto de mínimo de f. E, além disso, o valor mínimo é dado por y0 igual a menos delta sobre 4a. Bom, vamos ver o porquê disso. A gente viu em aulas anteriores que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ela pode ser escrita como a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, certo? Onde esse delta aqui é o b ao quadrado menos 4ac, o discriminante da função. Né? E essa maneira de escrever a função quadrática é o que a gente chama de forma canônica. Tá? Bom, então o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, na nossa suposição, a gente tem que o A ele é positivo. E repare que x mais b sobre 2a ao quadrado, isso é sempre maior ou igual que zero. Por quê? Porque não importa o valor que eu substituo em x, como essa expressão está elevada ao quadrado, então essa potência ela vai ficar sempre maior ou igual que zero, sendo igual a zero exatamente quando? Exatamente quando x for igual a menos b sobre 2a. Então repare que eu tenho produto de um número positivo por um número que é maior ou igual que zero. Sendo assim, esse produto ele fica sendo maior ou igual que zero também. Então, o que eu estou dizendo é, esse produto aqui, ele fica sendo maior ou igual que zero, certo? E eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um número, né? Eu tenho aqui uma constante. Porque uma vez que eu tenho A, B e C, eu tenho essas constantes, ao calcular b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, eu vou ter exatamente um número. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, o seguinte. A gente tem aqui essa constante somado com quem? Somado com alguém que é sempre maior ou igual que zero.
Então, é fato que, para qualquer valor de x que eu substituo aqui, eu sempre vou ter o quê? O valor final sendo o quê? Maior ou igual que menos delta sobre 4a. Então, isso aqui me dá que o f de x, ele é sempre maior ou igual que menos delta sobre 4a. Logo, se o f de x é sempre maior ou igual que menos delta sobre 4a, então nós temos então que esse valor aqui, ele é então o menor valor que essa função pode assumir. É a menor imagem que essa função pode assumir. E quando é que vai ser exatamente igual? Vai ser exatamente igual quando isso aqui for zero. E quando isso aqui é zero? Quando o x for igual a quem? A menos b sobre 2a. Certo? Então, menos b sobre 2a mais b sobre 2a dá zero, elevado ao quadrado continua zero, então essa primeira parcela aqui ela some. Certo? E no caso, e se a gente trocar o maior que zero por menor que zero? O raciocínio é análogo, a única diferença é que, em vez de a gente encontrar o único ponto de mínimo, a gente vai encontrar um único ponto de máximo. Ou seja, então, resumindo, uma função quadrática assume um valor mínimo quando o seu coeficiente líder, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Ela assume um valor máximo quando o coeficiente x ao quadrado é negativo. Quando que ela assume isso? Ela assume quando x for igual a menos b sobre 2a, obviamente, para essa expressão, e o valor mínimo ou o valor máximo vai ser dado o quê? Vai ser sempre dado por menos delta sobre 4a, tá? Bom, então vamos ver agora um exemplo, um problema, em que a gente usa exatamente esse fato. Bom, nosso problema é o seguinte, a gente tem aqui um semicírculo de raio R, centrado em O, diâmetro AB, e inscrito nesse semicírculo nós temos aqui esse retângulo PQRS, certo? Então, a pergunta é, qual é o maior valor da área do retângulo PQRS em função de R? Tá? Então, essa é a pergunta. Bom, então olha só. Bom, primeiro, né, a área do retângulo é base vezes altura, não é isso? Então, por simetria, o que eu posso afirmar é que o segmento OP é igual ao segmento OS. Vou chamar aqui ambos de X. E vou chamar essa altura aqui de Y. Tá? Melhor, chamar essa altura aqui de H. Então, como é um retângulo, esse ângulo aqui vale 90 graus. Tudo bem? Bom, então, o que nós temos é a área do triângulo PQRS é igual a base vezes a altura, ou seja, é 2x vezes H. Beleza? Ora, mas como esse triângulo aqui ele é retângulo, o que a gente pode fazer é aplicar o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Bom, então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que nós temos é x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a r ao quadrado. Sendo assim, o que a gente tem aqui, h, ele é igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. É isso aqui que nós temos. Bom, então, o que eu vou fazer vai ser substituir esse h aqui em cima. Então, utilizando aqui o asterisco, o que nós temos é a nossa área ficou, então, 2x vezes a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, com isso, ficamos com uma área em função de x, que é dada por... Passando esse 2x para dentro da raiz, vai ficar 4x ao quadrado vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, então a gente ficou com a raiz de menos 4x à quarta
mais 4 r ao quadrado x ao quadrado. Então, ficou, nossa área em função de x ficou dessa forma. Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou renomear isso aqui. Vou fazer uma pequena mudança de variável. Vou chamar de z o x ao quadrado. Então, ao fazer isso, o que ocorre? A gente vai ficar com uma área em função de z, que é dada por raiz de menos 4z ao quadrado mais 4r ao quadrado z. Bom, então, a nossa função área ficou a raiz quadrada dessa expressão, onde essa expressão é uma função quadrática, onde essa função quadrática possui um valor máximo, uma vez que o nosso coeficiente líder é negativo, certo? E como a gente viu, né, ainda agora, esse valor máximo dessa função quadrática ele é único. Tá, então, o que está dentro da raiz quadrada assume um valor máximo único. Como eu tenho, né, a raiz quadrada, né, de um número, e essa função raiz quadrada, né, raiz de x, por exemplo, é uma função estritamente crescente, isso me dá, então, que o valor máximo da minha área vai ocorrer exatamente quando a minha função quadrática assumir o seu valor máximo. E então o que eu tenho que fazer agora é obter o valor máximo dessa função. E como a gente viu, o valor máximo dessa função a gente obtém da seguinte maneira. Então isso aqui implica que a nossa área máxima vai ser dar quando? Raiz de menos delta, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, isso aqui ficou a raiz de menos com menos fica mais, então ficamos com 16r à quarta sobre 16, que vai dar a raiz de r à quarta, logo vai ser r ao quadrado. Então, repare que a área máxima desse retângulo depende apenas de quem? Depende apenas do raio desse semicírculo. Então, será exatamente o nosso raio ao quadrado, certo? Então, aqui resolvemos o nosso problema usando exatamente a proposição que vimos anteriormente, certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Maravilha, voltem comigo. Tem alguns comentários para fazer, inclusive a respeito do chat. Sim, eu estou vendo o que está acontecendo no chat. Sim, existe um delay de áudio. E sim, eu posso explicar com as minhas próprias palavras. E eu acho que é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Eu passo o vídeo baseado nas notas de aula, eu reexplico com as minhas próprias palavras o que o professor quis dizer. Eu acho que a aula está sendo exatamente isso, caso alguém não esteja acompanhando as notas dos professores, não é mesmo? Tá bom? Com isso, vamos aqui para o quadro que eu separei para a gente fazer um resumão. Exatamente um combinado entre as notas e o que o vídeo foi dito. Né? Então, lá, seja um intervalo da reta. Então, de novo, é uma propriedade local de função, não é uma propriedade global, porque eu estou focada em um intervalinho da reta, tá bom? Dado um subintervalo da reta e uma função de I em R, e um ponto y0 que esteja lá no meu contradomínio, tá? Esse y0 está lá no meu contradomínio. Eu digo que esse ponto y0, ele é um valor mínimo da função nesse intervalo, tá? Nesse intervalo. Então, lá no vídeo, o professor diz, olha, para que aquele y0 fixado seja um valor mínimo, eu preciso, primeiramente, que ele seja um ponto da imagem da função. Tá? Eu preciso que ele seja um ponto do conjunto imagem da função, certo? A primeira coisa. Equivalentemente nas notas, caso vocês tenham visto, a gente tem a seguinte afirmação. Existe um ponto x0 do meu conjunto domínio,
tal que o f de x0 é esse y0 dado. Concordam comigo que é a mesma coisa? Que as duas coisas são equivalentes? Dizer que y0 é um ponto que está lá no meu conjunto imagem é dizer que existe um x0 no i, tal que f de x0 é igual a y0. Concordam que as duas coisas são equivalentes? Então, no vídeo ele dá essa afirmação e lá nas notas está desse jeitinho. É a mesma coisa, igualinho que nem. No vídeo ele diz o seguinte: olha, se y0, aquele y0, tal que o f de x0 é igual a ele, se ele é um valor mínimo, quer dizer que o conjunto imagem da função está contido nesse intervalo. Nas notas, a gente diz que é equivalente se o y0 é o menor valor assumido da função. Vamos ver aqui se é equivalente? Vou pegar aqui uma retinha para simbolizar o meu intervalo e vou pegar uma retinha aqui para simbolizar os números reais. Daqui para cá, eu tenho a minha função, tá? A f sai daqui para lá. Então, aqui eu tenho o ponto x0, que eu já sei que x0 é igual, f de x0 é igual a y0, certo? Eu já sei disso por causa do item 1, e eu preciso das duas condições acontecendo simultaneamente, tá bom? Então, eu tenho essa situação aqui acontecendo. Se o meu y0 ele é o valor mínimo da função assumida, quer dizer que acima dele não tem, que abaixo dele não tem mais nada. Concorda comigo? Se ele é o menor, abaixo dele não tem mais nada, mas acima tem. Mas nada que eu diga é o quê? Valores possíveis de f, né? Então, daqui todo o intervalo, eu posso ter pontos, mas que vai estar sempre acima desse valor y0. Ou seja, meu conjunto imagem é um subconjunto desse intervalo, fechado no y0, aberto em mais infinito. Concordam comigo? Então, essa afirmação, que a y0 é o menor valor assumido da função, essa afirmação é equivalente a essa. Meu conjunto imagem é um subconjunto desse intervalo semiaberto, semifechado, fechado à esquerda. Tá bem? Tá claro? Mesmo? Tá claro? Tá claro aqui para o chat? Tá claro aqui para o chat? Sim? Ótimo. Então, é essa a ideia. Lá no vídeo ele comenta de uma maneira, mas quando eu fui escrever nas notas, eu escrevi de outra maneira. E na literatura, vocês podem ver tanto de um quanto de outro, tá? Eu quis fazer exatamente esse paralelo para vocês verem que não é que existe uma definição que esteja errada. É que algum autor preferiu uma à outra, mas as duas coisas são equivalentes, tá? Elas têm uma correspondência ali. É parar, pensar um pouquinho e entender o que está querendo dizer. Tá bem? Então, tá bem. E aí, quando a gente tem o valor mínimo, naturalmente a gente define o valor máximo. O mesmo y0. E aí, para ser valor máximo, a primeira condição precisa acontecer, ela não muda, tá? Mas a segunda condição, ela dá uma alterada. Desse lado de cá, ele não é mais o menor valor assumido, ele é o maior valor assumido. Então, passa a ser maior ou igual, certo? Consequentemente, no nosso desenho aqui, posso apagar esse desenho aqui, para quem está copiando aqui na frente? Posso apagar esse desenho aqui? Tá. O nosso desenho aqui muda, né? Tem o meu intervalinho da reta, tem a minha reta de cá, tem a minha função de cá, meu pontinho x0, meu f de x0, que é o y0, que é o y0. Se o y0 é o maior valor assumido, nenhum valor está à direita desse valor, concordam? Todos os valores estão à esquerda. Todos os valores estão à esquerda. Ou seja, desse intervalinho aqui, quando eu aplicar a função, não sei para onde vai, mas só vai daqui para baixo, certo? Então, isso quer dizer que o conjunto imagem da função, ele está contido no intervalo de menos infinito até o y0, não é?
Ele pode ser qualquer camarada aqui para baixo, mas ele vai no máximo em y0. Ou seja, essa condição aqui também ela muda, quando eu estou falando de máximo, né? Valor máximo. Vou reexplicar. Quando o y0 é o maior valor assumido, a função não assume valores à direita dele, só à esquerda dele, só à esquerda de y0. Então, qualquer valor da imagem só vai cair nessa banda de cá. Ou seja, o conjunto imagem da função está só à esquerda de y0. Como é que se escreve à esquerda de y0? Como intervalo, menos y0, de menos infinito até y0. Fechou? Tá massa? Então tá massa. Então isso aqui é a relação entre o que tem as notas e o que tem no nosso vídeo. Separei um exercício aqui que também está nas notas, porque eu acho que ele faz um paralelo muito interessante com o que a gente vai precisar mais para frente, tá? E esse exercício é o seguinte, ele diz o seguinte: dentre todos os retângulos que tenham o mesmo período, qual é o retângulo que possui maior área? Ou seja, eu quero achar uma relação entre os lados de um retângulo e eu quero a condição imposta que ele tenha a maior área possível, certo? Essa noção de maior e menor, de função, máximo e mínimo de função, a gente vai ver lá na frente, no universo chamado otimização. Então, eu vou te dar um problema. Vocês podem perceber que esse problema aqui é zero matematiquês, né? Ele está só em português, não tem nada de númerozinho, nada de nada. Então, eu vou te dar um problema tipo esse, e você vai torná-lo matemático para resolvê-lo, tá? E eu já adianto vocês, o papel difícil é sair do português e ir para o matematiquês, tá? Já adianto, spoiler. Então, vamos lá. Dentre todos os retângulos de mesmo perímetro, eu sempre falo perímetro chamando período. Todos os retângulos de mesmo perímetro, ou seja, eu estou com um perímetro fixado. Concordam comigo? O perímetro está fixado. Então, eu vou fazer aqui, vou pegar um retangulinho qualquer, de lado de base x, altura y. O perímetro está fixado, chamar o perímetro de P. Qual é o perímetro de um retângulo? Não ouço. E aqui no chat, qual que é o perímetro de um retângulo? Vamos. A soma dos lados, ótimo. Então, é y mais x mais y mais x. Então, é 2y mais 2x. Massa. Esse é o perímetro. Ok. Como ele está fixado, ele vai ser um número, concorda comigo? Então, como ele é um número, e o que vai variar vai ser os lados, a princípio, então eu vou deixar um lado em função do outro. Pode ser? Vou deixar o lado y em função de x. Então, eu vou jogar 2y igual a p menos 2x. Eu posso passar esse 2 aqui dividindo, eu tenho que y é igual a p sobre 2 menos x. De boa, lembrando que o p está fixo. P já é um número, tá? Então, beleza. Então, eu tenho essa relação entre x e y. Bom, além de que eu tenho essa informação do perímetro, que o perímetro está fixo, eu quero o retângulo que possua maior área. Então, eu quero uma relação com a área, né? Eu quero maximizar a área, eu quero achar qual é a área maior possível. Ou seja, qual é o x e y que tornam a área maior possível. Qual é a área de um retângulo? Lado vezes lado, né? Que ele pode estar meio cambaleado ali. Então, lado vezes lado. X vezes y. Eu que não fui boba nem nada, já isolei o y aqui, vou substituir ele aqui, tá? Então, isso aqui vai me dar x, que multiplica p sobre 2 menos x, certo? Vou fazer do lado de lá. Então, eu tenho que o a
é igual a x vezes p. Vou fazer. X vezes p sobre 2 menos x. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos x ao quadrado mais p sobre 2x. De boa? Concorda comigo? Lembrando de novo, o p é um número dado fixo. Ele é um número. Então, a área depende apenas de x. Então, eu posso colocar, sem abuso de notação, a de x. Não posso? A área depende exclusivamente do x. Eu te dou o p e você acha a área. Então, tá bom. E aí, isso aqui é uma função quadrática, com coeficiente dominante sendo negativo. Então, isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo. O professor acabou de mostrar que o x do vértice e o y do vértice são exatamente o ponto de máximo. Então, se eu achar o x do vértice disso daqui, eu acho o ponto máximo, né? Ou seja, eu acho o x que deixa a área máxima, certo? Uma vez que eu acho o x que deixa a área máxima, eu acho o y que deixa a área máxima. Concordam comigo? Então, eu vou ter as dimensões do retângulo que me dão a área máxima. Concordam? Então, é esse o amarradinho. Eu falei tudo isso e eu vou só escrever uma funçãozinha aqui. Então, o que eu quero, na verdade, é achar o x do vértice dessa função. Certo? Se eu achar o x do vértice dessa função, eu acho o y associado. Se eu achar o y, não o y do vértice, mas eu acho o x que torna a área máxima. Eu acho o y que torna a área máxima. Se eu acho o x e o y que tornam a área máxima, eu acho qual é o retângulo, ou seja, qual é a relação entre os lados que me dá a área máxima, que é exatamente o que ele quer. Dentre todos os retângulos de mesmo perímetro, qual possui maior área. Ok? De boa? Aqui tem alguma coisa para mim? Estou entendendo essa última parte, professora, se puder repetir depois. Eu vou terminar essa conta e volto. Então, eu vou achar o x do vértice. Quem é o x do vértice? Pode falar alto. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Quem é menos b? Menos b é o camarada que acompanha o termo linear, né? Que é p sobre 2. 1 sobre 2a é 1 sobre 2. O a é o termo que acompanha a parte quadrática, que é menos 1. Certo? Então, isso aqui é menos com menos mais, p sobre 4, né? Se eu achei o x que me dá a área máxima, eu acho o y que me dá a área máxima, né? Que é essa relação aqui que eu tenho entre x e y, né? Então, vem aqui no y, que é p sobre 2 menos o x. Quem é o x? P sobre 4. Vou fazer do jeito canônico e explico como é que eu faço na minha cabeça. Como é que você faria do jeito canônico? O máximo divisor comum entre 2 e 4 é 4. Que é o maior camarada que divide 2 e 4 simultaneamente é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes p, 2p. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes p, p. Então, isso aqui é p sobre 4. Como a professora faz na cabeça? De 2 para 4, se eu multiplicar por 2, o 2 eu tenho 4, né? Então, eu multiplico e divido por 2. Então, eu vou fazer a conta só no numerador. O que é 2p menos p? P. Então, p sobre 4. Então, na minha cabeça, é como se eu estivesse multiplicando e dividindo por 2 esse camarada, para o denominador ser o mesmo, e daí eu faço a conta só em cima. Tá? A professora faz assim na cabeça. Então, se vocês me virem fazer meio rápido, vocês podem me chamar que eu volto e explico o que está acontecendo. Mas contas assim eu faço rapidinho na cabeça dessa maneira. Tá bom. O que a professora encontrou? Que o x e y que tornam a área máxima
são x e y iguais. Qual é o retângulo que tem os lados iguais? Quadrado, né? Logo, x igual a y, que é igual a p sobre 4, é um quadrado. Então, qual é o retângulo que tem área máxima? É o quadrado. Tá? Qual o retângulo? Porque a definição de retângulo é o quê? São retas perpendiculares, são 4 retinhas perpendiculares. Não, mas ele não força que sejam de mesmo tamanho. Quando é de mesmo tamanho, é o quadrado. Então, o quadrado é um caso particular de um retângulo. Certo? Certo? Então, tá bom. Quer que volte ainda naquela conta? Menos b sobre 2a é para achar o x do vértice. Por quê? A área é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o termo dominante ele é negativo. E o professor mostrou no vídeo que aquele x do vértice, y do vértice lá, aquele ponto, ele é o ponto de vértice, que é o ponto que é o ponto máximo da função, né? P sobre 2 menos 2x. Não é P sobre 2 menos 2x, né? Aqui eu passei o 2 dividindo, né? Então tem que ser P sobre 2 menos 2 sobre 2x. Então esse 2 sobre 2 cancela, né? Então não é 2. Posso multiplicar por π? Por quê? Para quê? Por quê? Não faz sentido, Otair. Tenta me explicar por quê. Posso ir para frente? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Sim? Então eu vou prosseguir. Temos mais um vídeo. Ai. Um dia de muitas emoções. No próximo vídeo, a gente vai ver a operação composição, que eu comentei no comecinho da aula com vocês. Então, eu vou voltar falando das operações que a gente já conhece, definir a operação composição com vocês, fazer um pouquinho de composições com vocês e identificar o domínio de uma função composta com vocês. E aí a gente encerra, tá bom? 3, 2, 1, bom vídeo. Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceito de função. Especificamente hoje vamos falar de composição de funções. Tá? Então vamos primeiro definir, né, o que é uma função composta. Então olha só, dadas duas funções f e g, onde f é uma função de x em y e g uma função de z em w, tais que o contradomínio, ou seja, o y, contradomínio de f, está contido no domínio da g, ou seja, y está contido em z. Então, dadas essas duas funções com essa característica, a gente define o seguinte: a gente define a função composta de f e g como a seguinte função, a função g bola f de x em w, onde essa g bola f é exatamente a g da f de x para todo x no domínio da f. Tá? Então, o que nós temos a gente tem conjunto x, a gente tem conjunto y, que está contido em z, e temos conjunto w. Então, de x para y, nós temos a função f, certo? E de y, de z para w, a gente tem a função g. Então, o que a gente está definindo aqui, vir daqui para cá e daqui para cá, é equivalente a fazer caminho direto de x para w, onde a função que leva os elementos de x até w é essa função aqui.
é essa função g bola f, onde a g bola f de x é exatamente a g da f de x. Ou seja, então a gente aplica a função g na imagem da função f, né, nas imagens. Então, por essa razão é que o nosso contradomínio da f tem que estar contido no domínio da g, uma vez que o conjunto imagem da função f é um subconjunto do nosso contradomínio, ou seja, um subconjunto de y. Então, por essa razão, a gente tem que ter essas condições. Então, esse caminho é equivalente a esse caminho direto. Existe uma função que leva os elementos de x direto até w. Essa função aqui é a função g bola f de x, que é exatamente a g da f de x. Tá certo? Bom, então vamos ver alguns exemplos, né, para ver como isso funciona. Então aqui, considera o seguinte, considera a função, as duas funções fg de reais em reais, tais que o f de x é igual a x ao quadrado e o g de x é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Então a gente tem essas duas funções. Bom, então, pelo que a gente viu, né, a g bola f de x, por definição, é a g da f de x, certo? E a gente pode fazer essa composição uma vez que o contradomínio da f é exatamente igual ao domínio da g. Então, por essa razão que a gente pode fazer isso. Então, vem cá comigo. As operações entre funções são as operações herdadas dos números reais, tá bom? São operações herdadas dos números reais. Então, vamos lá. Lá nos números reais, a gente sabe fazer soma, subtração, produto e divisão, certo? Aqui também a gente sabe. Como é que a gente faz isso? A função soma de duas funções dadas, é fazer o quê? Pega uma função, uma delas, avalia na variável, guarda esse número. Isso aqui é um número, né? Pega a função g, avalia ela na variável, eu guardo esse número. Soma esses dois números. Isso é a função soma de f e de g. Então, fazer a função soma é a mesma coisa que pegar a função f e avaliar em x e somar com a função g avaliada em x. Claro? Sim? Tá claro? Tá. Então, isso daí é a função soma. Função soma, basta olhar para os elementos da sua imagem. É isso que eu estou dizendo com essas palavras. Somar duas funções é o mesmo que olhar o que acontece nas suas imagens. Tá bem? É aquela coisa, isso aqui é igual, mas é diferente. Tá? Eu estou definindo a função soma. Ok. Do mesmo jeito que eu tenho a função soma, eu tenho a função diferença. Tá? Somar duas funções é a mesma coisa que subtrair duas funções. Tá bem? As duas operações são uma só. É só olhar a g como sendo a inversa aditiva da g a menos, do menos g. Esses são os outros capítulos, tá? Isso é no mundo de álgebra, tá? Em produto, o que é fazer produto? Produto e divisão são a mesma operação. Em mundos algébricos, são a mesma operação, tá bom? Em um conjunto munido de uma operação binária produto, a divisão é o inverso multiplicativo. Num conjunto munido de operação soma, a diferença é o inverso aditivo. Tá? Por isso que eu só tenho duas operações. Tá bom? Mas a gente não vai entrar nessa seara. O produto de duas funções. Fazer o produto de duas funções em qualquer variável é a mesma coisa que pega a primeira função, olha para a imagem dela. Pega a segunda função, olha para a imagem dela, faz o produto em R. Esse aqui é a soma em R, e isso aqui é o produto em R, tá? Lembrando que o nosso mundo é o mais canônicozinho, é o mais perfeitinho. E divisão, ou quociente, é f sobre g de x, é fazer a divisão entre os elementos de suas imagens, tá? Desde que, lembra a nossa máxima, a gente nunca divide por zero. Então, eu tenho que eliminar todos os camaradas, tais que g de x é igual a zero. Tá certo? Sim?
não se divide por zero. Vamos ver o domínio dessas funções que eu acabei de definir. O domínio da função soma são todos os elementos que estão no domínio da f e todos os elementos que estão no domínio da g. Concordam comigo? Eu disse um e outro. Um e outro em matemática é interseção, né? Então, isso aqui é o mesmo que o domínio da f, interseção com o domínio da g. Fazer isso da soma e da diferença, tá? Fazer o produto entre duas funções. Isso aqui é o domínio da f e o domínio da g. Concordam? Não tenho que acrescentar mais nada nesse domínio produto. Concordam comigo? Não precisa acrescentar nenhuma informação. Basta que eu tenha controle sobre o domínio da f e sobre o domínio da g. Tá bom? Então, isso aqui também é o domínio da interseção. É o domínio da f, inter, domínio da g. Agora, nessa daqui eu tenho que acrescentar uma restrição, né? Tem que ser o domínio da f, o domínio da g, e ainda excluir as possibilidades que o g é igual a zero. Concordam comigo? Então, aqui eu tenho, no domínio do quociente f sobre g, eu tenho que olhar para o domínio da f, interseção com o domínio da g, e ainda adicionar o domínio os camaradas que fazem g de x serem diferentes de zero. Que eu tenho que excluir todas essas possibilidades, ou seja, eu tenho que tirar todas as raízes da função g. Todos os camaradas que são zeros da função g. Disse tudo a mesma coisa, só que de jeito diferente. Tá claro? Com isso, com essa ideia aqui de acrescentar coisas no domínio da minha função nova, eu vou falar da minha outra operação, que é a operação composição. Mas eu não posso fazer a operação composição de funções aleatórias, de funções quaisquer. Eu preciso ter um amarradinho entre elas. Ele é um pouquinho mais sutil. Porque se fosse natural, a gente já tinha alguma coisa semelhante nos números reais, né? Como a gente já viu aqui do lado. E aqui não tem. Então, eu preciso de um amarradinho aí. Então, tá. Eu digo que eu consigo fazer a composição de duas funções. Uma função f. E aqui eu estou olhando como conjuntos mesmo. Não estou olhando, particularizando para funções reais, não, tá? Estou olhando funções quaisquer. Então, uma função que sai de um conjunto x para um conjunto y, de um conjunto z para um conjunto w. Lá no ensino médio, vocês tinham visto que esse conjunto de chegada tinha que ser igual a esse conjunto de partida, não era isso? Para a gente falar de composição. Que o contradomínio, que o domínio, né? Não, isso aqui não é o contradomínio, né, Juliana? Isso, é o domínio. Lá a gente tinha que o contradomínio da f, ou seja, o lugar de chegada da f, tinha que ser igual ao lugar de partida da g, né? Mas não precisa ser tão restrito assim. Precisa ser igual. Eu consigo ser um pouquinho mais maleável. Vem aqui comigo. Então, daqui de x para y, eu tenho a função f. De g para w, eu tenho a função g. Tá? De z para w, eu tenho a função g. Para eu falar da função composta, e aqui entendam que é só uma convenção, tá? Aqui eu estou aplicando sempre da direita para a esquerda. O fato da gente avaliar a função assim, a gente poderia avaliar a função assim. Mas não é convencionado assim, tá bom? Então, como não é convencionado assim, a gente olha sempre da direita para a esquerda, tá? Então, isso aqui é f, bola g. A função composta, ela sai desse conjunto x, vai para um conjunto y. A g vai pegar a imagem, porque não precisa ser todo y, basta ser a imagem da função f, né? É que o que acontece? Basta que a função g
tenha como subconjunto lá do domínio dela a imagem da F. Se eu tiver que a imagem da F é um subconjunto da Z, e não precisa ser o W, o Y inteiro, não precisa ser o conjunto inteiro, se eu tiver apenas que o conjunto imagem é um subconjunto do domínio da G, eu consigo falar da função composta, tá? Eu preciso ter um amarradinho, e amarradinho é exatamente essa relação. A imagem da F, que é um camarada que é subconjunto do Y, que é o conjunto de chegada da F, ele é um subconjunto do Z, que é o conjunto de partida da G, e esse é o amarradinho. Eu não preciso ser tão forte, falar que o Yzinho tem que ser igual ao Z, não preciso. E posso dar uma enfraquecida mais ainda, basta que o conjunto imagem seja um subconjunto do Z, tá? Posso dar uma enfraquecida. E eu não preciso, como está nas notas, que o Z seja todo o domínio da G. Pensando como conjunto, vai ser o próprio conjunto, os dois serão iguais. Mas pensando em funções reais, não precisa, né? Em funções reais, não. Eu posso definir uma função de reais em reais, e aí depois te pedir o domínio, né? Então, tem esse comentáriozinho. 20? Benza a Deus, hein? Tá. Então, quem é o domínio? Nossa, eu achei que eu estava em ciminha do laço. Nossa, dá até uma felicidade. Então, quem é o domínio dessa função composta? Ela é todos os elementos x'inhos. Eu tenho duas maneiras de escrever ele, né? Eu posso escrever que são todos os x'inhos que estão no domínio da F. Isso aqui é do jeitinho que está nas notas, mas eu consigo dar uma melhorada e eu vou dar uma melhorada aqui para vocês. Todos os x's que estão no domínio da F, tais que esses x'inhos também estejam, tais que as imagens deles estejam no domínio da G. Mas isso aqui é muito amarradinho e zero prático, né, gente? Vamos conversar que isso aqui é zero prático. Tem uma outra maneira de escrever. Eu posso pegar todos os x de x, e aí como que eu faço essa amarrada dele? Eu preciso preciso até lembrar aqui na minha cabeça. O domínio, o x, tem que estar... o x tem que estar no domínio da F, e o f de x tem que estar... Não, isso aqui tinha uma outra coisa de escrever. O x tem que estar no domínio da F e no domínio da composta. E aí eu vou explicar para vocês direitinho como é que a gente faz isso. Da F da G de x. Zero prático analisar esse conjunto, né, gente? Zero prático, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma série de funções, a gente vai fazer uma série de funções compostas, e eu vou mostrar para vocês de maneira prática como é que a gente acha isso, tá? Então, vamos lá, vamos pegar os exemplos mesmo das notas, para que a gente não vai conseguir fazer muitas contas, não, mas pelo menos que converse com o que está lá. Então, eu vou pegar um dos exemplos, que é o seguinte. Vou pegar f de x igual a raiz de x. E vou pegar g de x igual a x menos 1. Vou fazer a g bola f. E avaliar quem é o conjunto domínio dela. Não é esse o giz. Cadê o giz que eu gosto? Tá aqui. Ótimo. Como é que a gente faz isso, então, na mão, né? Que era o que o professor estava fazendo, que eu cansei do que ele estava falando, e aí puxei a bola para mim. O que eu faço? O que a função diz? Eu aplico primeiro a direita para a esquerda, né? Então, isso aqui é a G avaliada na f de x. Concorda? Avalio a f em x, pego os elementos dessa imagem e avalio a G nela. Não é isso? Sim? Tá. O que a G faz com qualquer camarada? Ela pega qualquer camarada e subtrai 1, não é isso?
Poderia ser um jacarezinho aqui dentro. A G pega jacaré e subtrai 1. Não é isso? Sim? Então, o que a G faz com quem está lá dentro? Pega ele e subtrai 1. Certo? Certo. Então, ok. E aí, o que a F faz? A F pega o camarada lá dentro e extrai a raiz quadrada dele. A F pega o camarada lá dentro e extrai a raiz quadrada dele. Então, essa é a função composta. Fui clara? Sim? Tranquilão? Tranquilão? Como é que a gente acha o domínio? Não é suficiente calcular a composta e achar o domínio da composta. Eu vou fazer 3 exemplos com vocês para vocês verem que isso não é suficiente. Quem é o domínio dessa função? Não ouvi. Quem é o domínio dessa função? Oi? A gente extrai raiz quadrada de número negativo? Não. Então, tem alguma possibilidade desse x ser negativo? Não. Raiz quadrada é só de número maior ou igual que 0. Então, quem é o domínio de raiz quadrada? Só os reais positivos, né? Certo? Eu posso, inclusive, colocar o 0, não tem problema. Então, o domínio desse camarada são os reais positivos. Bem, esse mais aqui eu acho que é embaixo. Ok. Mas quem é o domínio da partida? É o domínio da F, né? Quem é o domínio da F? O domínio da F, olha só, é os reais positivos também, né? Então, eu não preciso acrescentar nada. Que o domínio da F são os próprios reais positivos. Então, eu não preciso acrescentar nada. Tá, então, esse aqui é um exemplo de que avaliar o domínio da função composta é suficiente. Tá, mas a vida não é tão boa assim. Vamos pegar uma outra composta. Vamos pegar x sobre 1 mais x. Isso, ótimo. 2. Quantos minutos nós temos? Muito bom, muito obrigada. E a g de x igual a x mais 1, x menos 4. Vamos lá? Vamos fazer a composta, qual que eu quero? Eu quero a f bola g, tá? Eu estou escolhendo essas só porque estão nas notas para eu poder já ir explicando o que está nas notas, tá bom? Então tá bom. Quem é f bola g? É pegar a função f e avaliar na imagem da g por x, não é isso? Quando a gente fala da definição da função composta, a gente já amarra isso. Vocês concordam comigo? A definição da função composta, quando você fala ela certinho, você já carrega essa definição dela. Qual é a composta de f bola g? É a f avaliada na imagem da g por x. Né? Então, ótimo. Alright. Tá bom, mas o que a função f faz com o camarada lá dentro? A função f faz com o camarada lá dentro o seguinte, ela pega ele e soma com o inverso multiplicativo dele. Então, a função f vai pegar o camarada lá dentro, vai pegar ele e somar com o inverso multiplicativo dele. Claro? Sim? Certo? Falei javanês, não? Não? De boa? Então tá bom. Agora eu venho e substituo a G, né? O que a G faz? Pega o camarada lá dele, leva no quociente dele mais 1 sobre ele menos 4, não é isso? Então, é o x mais 1 sobre o x menos 4. Mais 1 sobre o x mais 1 sobre o x menos 4. Todo mundo está comigo? Tá?
Sim? Está todo mundo comigo? Isso daqui é uma divisão de fração. A sobre B dividido por C sobre D. Certo? Copia o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, isso aqui é a mesma coisa que A sobre B, vezes quem é o inverso desse? D sobre C. É isso que eu vou fazer. Aqui em cima, lá, para mim, é 1. Aqui embaixo, para mim, eu vou inverter. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x mais 1 sobre x menos 4, mais, copia o primeiro vezes o inverso do segundo, x menos 4 sobre x mais 1. Aqui, tenho soma de duas frações com denominador diferente. Aí a gente acha o máximo divisor comum entre eles, né? O MDC, o maior camarada que divide esse e esse ao mesmo tempo, certo? Certo? Qual é o maior camarada que divide os dois ao mesmo tempo? Se eles não são primos entre si, é o produto entre eles, não é isso? Se eles são primos entre si, é o produto entre eles. Os dois são primos entre si. Então, fica x menos 4, x mais 1. X menos 4 vezes x mais 1 dividido por x menos 4, sobra x mais 1. X mais 1 vezes x mais 1, x mais 1 ao quadrado. X menos 4 vezes x mais 1 dividido por x mais 1, fica x menos 4. X menos 4 vezes x menos 4, x menos 4 ao quadrado. Não vou desenvolver esse negócio aqui, vou gastar tempo com isso, mas eu consigo entender quem é o domínio dessa função quociente, não consigo? Quem é o domínio dessa função quociente? Quem é o domínio dessa função quociente? Sempre que o denominador é diferente de zero. Quais são os camaradas que zeram o denominador? X igual a 4 ou x igual a menos 1, não é isso? X igual a 4 zera isso aqui, ou x igual a menos 1. Concordam comigo? Sim? Então, o domínio desse camarada aqui, eu vou chamar essa função aqui de uma certa h, só para não ficar igual. Então, o domínio dessa função aqui, h, são os reais, e eu tenho que tirar o 4 e o menos 1. São os reais menos esses dois pontos. Esses dois pontos são os pontos que dão problema, porque zeram um denominador. Tá bom? Ok. Mas, nesse caso aqui, isso aqui também é suficiente. Por quê? Quem é o domínio da função mais à direita? Quem é o domínio da função g? Quem é o domínio da função g? É x menos 4, né? O domínio dela é 4. É os reais menos o 4, certo? Ok. E os reais menos o 4 está aqui. Concordam? Se eu tiro isso aqui, em particular, eu estou tirando os reais menos o 4. Então, esse domínio já é o domínio da função que eu estou procurando, que é a função composta. Nesse caso também, a gente não precisou fazer nada. Agora eu vou num exemplozinho cruel para vocês. Mas para vocês perceberem que vocês precisam adjuntar esse fato, ó, que é da função que está mais perto. Vem cá comigo. Vou pegar uma função e fazer ela composta com ela mesma, tá? Vou pegar a função g de x igual a 2 sobre x menos 7 e fazer ela bola ela. Quem é g bola g de x? É g avaliada na imagem da g por x. O que a g faz no camarada lá dentro? Pega ele e leva no quociente de 2 sobre ele menos 7. Não é isso? Então, a g vai fazer o quê? Pega o camarada lá dentro e leva no quociente de 2 por ele menos o 7.
Tá de boa? Tá suave? É isso mesmo? Então tá bom. O que a função g faz? Pega o camarada lá dentro e leva na função 2 sobre ele menos 7. Então fica 2 sobre, quem é a g? Pega o x e leva em 2 sobre ele menos 7. Menos 7. Tá? Aqui, de novo, eu estou somando duas frações. Eu posso olhar o 7 como sendo uma fração. Vou juntar esse camarada. Se eu olhar da mesma coisa que eu faço com número, eu vou fazer com essa fração. Eu vou multiplicar e dividir por x menos 7. O 7. Então, aqui vai ficar x menos 7 vezes x menos 7. A mesma conta que eu faço de cabeça com os números. Tá? Para poder arrumar esse camarada aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre, aqui embaixo vai ser x menos 7. E lá em cima vai ser o quê? 2 menos 7, que multiplica x menos 7, não é isso? Tá claro? Claríssimo o que eu fiz? Suave? Então, suave. Vou fazer do lado de cá. Vou continuar de cá. Então, isso aqui é, juntando os juntáveis, 2 dividido 2, aqui fica menos 7x, mais 49. Mais 49 com mais 2, mais 51. Então, fica 51 menos 7x sobre x menos 7. De novo, eu tenho uma divisão de fração. Copio o primeiro vezes o inverso da segunda. Então, copio o primeiro vezes o inverso da segunda. Suavão? Suavão. Quem é o domínio dessa função? São todos os camaradas diferentes dos camaradas que zeram o denominador, né? Então, eu tenho que fazer 51 menos 7x diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de 51 sobre 7. Concordam comigo? Então, tá bom. Então, essa daqui é uma condição. A condição da função g é a condição que diz que o x tem que ser diferente de 7. Não é isso? Então, o domínio da função composta não é só eu bater o olho nesse camarada e dar o domínio desse camarada. Eu tenho que levar em condição da onde que partiu. Eu já parti dos camaradas que são diferentes de 7, não é? Então, nessa conta aqui, eu já estou desconsiderando o fato do x ser igual a 7. Então, esse domínio, o domínio dessa composta, domínio da G, bola G, eu posso escrever ele como sendo o domínio da G, interseção com o domínio da G olhada dentro da G de x. Tá? É uma maneira meio esquisita de ver. Porque o que eu quero dizer com essa interseção é que essa função composta, o domínio dela não é só isso. Ela leva em conta de onde eu estou partindo. Eu preciso falar de onde eu estou partindo. Tá? Porque de onde eu estou partindo, eu já estou desconsiderando o fato do x poder ser 7. Se o x for igual a 7, ela nem está definida. Tá bem? Então, tá bem. Então, quem é esse domínio? Serão todos os reais, mas não pode ser 51 sobre 7. E também não pode ser 7. Né? Que é o domínio da G. Domínio da função G são todos os reais menos o 7. Então, lá nas minhas notas, lá nas notas dos professores, o que eu coloquei? Eu falei, olha, você tem que olhar o domínio você tem que calcular a composta, aí você olha o domínio da composta e acrescenta os elementos que estão também no domínio da função mais à direita, né? Então, você une mais aqueles pontos.
Só que isso aqui é interseção, né? Porque é interseção de uma diferença, então é como se você só unisse, tá bom? É só um jeito de dizer isso. Eu fico por aqui. Fico por aqui. Desculpa, eu não consegui olhar tudo aqui para vocês. E se jogar o 7 na composta, não vai ter uma resposta? Vai, porque o 7 aqui dentro, ó, o 7 aqui dentro não tem problema, vai dar 0. Você não tem indeterminação, vai dar 0. Não tem problema. Só que, só se você estivesse olhando essa função, se estivesse chamando ela de outra coisa. Tá? Vista como uma composta da função g, você precisa juntar o domínio da função g. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Desculpe o pessoal do chat, deu ruim hoje, mas faz parte da vida, coisas da vida acontecem. Vai estar tudo gravado, corre para os monitores já estão disponíveis, tá bom? Qualquer coisa, o portal da matemática também. Fiquem bem, se cuidem uns dos outros. Segunda-feira nós nos vemos, tá bom? Um abraço a todo mundo que está aqui dentro, até segunda-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!